Vamos lá, a gente tem aqui o 50 Cent, né? Olha aqui, linha dos olhos e orelha. Olha como a cabeça dele aqui tem um volume em cima, tá vendo? É mais elevada, ó. Olha lá. Ele é um cara cabeçudo pra cima ou não? O que você acha? Né? Comparação, ó, tamanho do rosto e topo de cabeça. Ele não tem tanta testa, olha que interessante. A testa é mais reduzida, mas emocional, né? Ela puxa mais para sensibilidade e para capacidade de resistir, né? Capacidade física ligada ao mental, né? Existe a capacidade física, mecânica, existe a capacidade que a sua mente tem para processar essa parte física, gerenciá-la, trabalhar em cima dela. Então ele é um cara aí que aguenta pancada, por exemplo, né? Para luta, para cair na mão, ele consegue, ele é bom. É aquele famoso raçudo, né? Olha a nuca como já é mais reduzida, corpo ganha massa, volume. Ó, estamos falando de um tipo de um biotipo aqui, mas independente das configurações físicas desse cara, né, e sensoriais, ele tem topo de cabeça elevado, tá vendo? Eu sempre vou falar isso nesse canal, tem pessoas que entram ali nos comentários e se confundem olhando para esse tipo de análise aqui e acham que é alguma coisa ali ligada ao neonazi, né? Ou que tem a ver com frenologia, né? Com algum tipo de pseudociência que veio para trás. Tudo é pseudociência até a ciência abraçar, né? Depois disso passa a ser o que todos acham que é a verdade. Enfim, então, quando você olhar para essa análise aqui, entenda que isso daqui é algo que vem sendo desenvolvido há muito tempo. Em todas as raças e culturas sempre vai haver o físico sensitivo, criativo, filosófico, espiritual, lógico, matemático, né? E em torno disso aí tem o híbrido. Então esses tipos de crânios, eles existem em todas as sociedades. Então aqui a gente está vendo um cara da mesma indústria com a mesma característica, massa no topo da cabeça. Ó, vou pegar aqui a Beyoncé, por exemplo. E aí, o que você acha? Você acha que ela tem topo de cabeça elevado ou não tem? Vamos pegar aqui, linha dos olhos, a orelha deve estar passando aqui. Olha lá. Olha o ovão que ela tem lá em cima. Olha aí. Ó. Entendeu? Topo de cabeça elevado. Eu não vou ficar nem analisando outras características para não demorar muito, tá? Mas, ó, topo de cabeça elevado. E aí, Dr. Dre? O que ele tem aqui em cima, ó? Ó, o ovo. Tá vendo? Os formatos são diferentes em várias áreas do crânio, mas geralmente o traço em comum é o topo da cabeça. Tá vendo? São poderes sociais, são pessoas que têm poder social, de alguma forma, entendeu? Elas trabalham em cima do ser humano. O produto delas é mental. Olha que interessante. Né? Filosófico, criativo e espiritual. Afeta até o mundo, mas geralmente as soluções são criadas para o ser humano. O foco é mais no ser humano. Entendeu? Então, ó, Drake. Olha só. Ó, linha dos olhos e orelha. Você já consegue perceber que ele tem topo de cabeça elevado. Ó, o ovinho começa lá em cima. Né? O interessante é que alguns são mais, outros são menos, tá? Tipo, você não vai ter a mesma proporção, né, o mesmo volume ali para todo mundo, né? Mas o topo de cabeça elevado é uma característica que está em todo lugar, né? Performa bem quando a sociedade está segura. Então, esse daqui tem um topo de cabeça elevado também, né? Nem tanto quanto outros que a gente vai vendo aqui, mas tem. Ó, famoso Eminem. E aí, o que você acha? O topo de cabeça dele é elevado ou não é? Ó, eu tô colocando uma galera aqui que é muito conhecida, entendeu? Se é muito conhecida é porque geralmente conseguiu trabalhar ali, fazer sucesso ali. Então, olha aí, linha dos olhos e orelha. Ó, olha o tanto de massa que tem aqui em cima. Olha o tamanho do rosto. Tá vendo? Né? Então, muito topo de cabeça. Né? Eu não preciso nem dizer que esse cara é muito criativo, né? É muito filosófico.
Espiritual já é mais do pessoal dele, eu não... Mas provavelmente é aqui, ó, tá vendo? Uma cruzinha aqui no peito. Tem pessoas que nunca vão andar com uma cruz. Não faz sentido para elas, não tem nenhuma conexão com elas. Já outras, elas fazem questão de ter aquele símbolo ali. Né? Um detalhe bem interessante, quem tem topo de cabeça elevado, geralmente são mais simbólicos, né? Conseguem ver detalhes ali, como eu disse, que não necessariamente exige só a capacidade lógica e física. Geralmente está um pouco mais no campo das ideias. É a pessoa que tem mais facilidade para olhar para a nuvem e ver formas, né? Elas veem várias formas de verem as coisas, entendeu? Criativo, filosófico, espiritual. Aí, Fat Joe, né? Ao topo aí, ó. Se eu não me engano, esse cara aqui, ele até foi convencido pelo Eminem de não largar, né, a indústria. Eu acho que ele estava passando por um mau momento, alguma coisa assim. Eu vi isso em algum lugar. Mas tá aí, ó. É um cara que performou no mercado, entendeu? Que exerce algum tipo de influência sobre as pessoas, sobre um certo público. Influenciadores de rede social, né? Os mais filosóficos, os que mais tratam com ideias. Olha aí, no meio político, por exemplo, dentro da rede social, as pessoas que mais reagem, mais trabalham em cima disso, né? Desde Nicolas Ferreira até o Nando Moura, sabe, Pablo Marçal, você vai pegando a galera que reage à política, que reage a questões filosóficas, leis, né, sociedade em si. Geralmente elas têm essa característica aí. Algumas mais, outras menos, mas geralmente é aguçada. Ó, Jay-Z, e aí? Topo de cabeça elevado ou não? O que você olhando daí acha? Olha lá a ponta, ó. Distância entre olhos e orelha para topo de cabeça, proporção com o rosto, abaixo da boca, né? Então, ó, opa. Então, tire suas conclusões aí, meus amigos. O topo é elevado ou não é, né? Então, não vou fazer análises muito profundas aqui, porque senão vai levar muito tempo. Mas você vê que característica de testa e nuca muda. Mas o topo, ele é mais volume do que formato, tá vendo? Né? Então, o topo, ou a pessoa tem muito topo, ou ela tem um pouco, ou ela não tem nada de topo de cabeça, assim, é plano, é meio reto, assim. Então bate até na linha da testa, mais ou menos. Então, quando a pessoa tem muita massa no topo da cabeça, né, e ela tem qualquer outra característica logo abaixo, isso não importa, ela vai ser criativa, filosófica, espiritual de alguma forma, sabe? Ela vai exercitar isso de alguma forma. Ela não é 100% lógica, ela também não é 100% física, ela é muito mental, mas não necessariamente tão lógica, né? Muitas vezes essas pessoas compram lógica, sabe? Elas não lidam exatamente ali com o operacional ou com a parte de estruturar em detalhe. Elas vêm de cima e, né, fazem outras executarem. Né? Então, seja produzindo uma música e criando uma legião por trás de você, seja administrando algo dentro do Estado, do governo, seja defendendo alguém, né, no direito, entendeu? Essas pessoas, elas têm uma performance boa para esses meios. Muitas vezes as nossas carreiras são escolhidas baseadas nas nossas características de forma inconsciente. Se existe uma zona de conforto que faz bem para o ser humano, é você trabalhar em cima das suas condições naturais. Eu sempre vou falar isso, né? O seu cérebro, ele sempre te inclina para o que você tem de capacidade, né? É onde ele tem mais troca de energia, mais informações entre neurônios rodando. Então ali ele sabe que a performance é boa, então ele sabe identificar isso no mundo externo com o passar do tempo. Ele começa a ver, a gente está performando melhor aqui do que ali, né? Então vamos direcionar a energia para cá. Então tem muitas ideias que são suas, que na verdade você acha que são suas, mas são dados que seu cérebro cruzou e ele está enviando para você numa bandeja como sugestão, entendeu? Então é isso. Estamos mais inclinados por conta da nossa condição craniana, tá? Ela nos puxa muito para certas performances que
nos seguem ao longo da vida, né? Então, no caso desse perfil aqui, pessoas muito mentais, né, utilizam isso de alguma forma, né? Não precisa saber tudo, mas elas conseguem ser muito boas em certas questões que outras não são, né? Então, Kanye West, né? E aí, o que você acha? Topo de cabeça elevado ou não? Muitas vezes o tipo de olho, sobrancelha, confunde um pouco. Você bate o olho, não, acho que não. De cara, esse cara parece que não tem, mas olha aqui, linha dos olhos e orelha. Você puxa a testa dele aqui, você vai puxar pro rosto, aqui, bate nessa linha, tá vendo? Essa linhazinha aqui. Então, Kanye West tem topo de cabeça elevado. Olha ali. Entendeu? Não é o mais elevado que a gente viu até agora, mas dá para perceber que é, entendeu? E no caso dele, olha que interessante. Ele tem topo de cabeça elevado, ele tem o ovo que eu falo na testa, né? Aquela anomalia. Ele é quase um híbrido aqui. Mas o que ele ganhou de testa, ele quase ganhou de topo, entendeu? Então, existe um equilíbrio aqui. Esse cara aqui, ele é mais lógico. Porque na indústria da música, as pessoas, elas têm uma inclinação maior para sensibilidade, né? São mais sensitivas, são criativas, filosóficas, espirituais, têm uma certa capacidade lógica, mas não é a principal característica. Existem algumas pessoas que têm essa capacidade criativa, filosófica, espiritual, crânio filosófico, né? Mas não necessariamente elas são tão emocionais, elas mesclam a lógica e a criatividade, sabe? Esse cara aqui, ele tem cara de ser um pouco mais lógico, tá vendo? Tem uma capacidade boa aí. Olha o volume de testa, olha o formato. Quase um híbrido mesmo. Então os olhos, ele é um pouco mais frio, entendeu? Mais preciso, mais caçador. Enfim. Rihanna. E aí? Topo de cabeça. Olha o rosto, olha o topo. É porque a gente não está acostumado a perceber o crânio das pessoas assim, de forma consciente, mas a nossa mente já faz isso há muito tempo, entendeu? Então tem pessoas que você se lembra, esse cara tem cara de doutor, esse cara aqui tem cara disso, esse aqui tem cara disso, sabe? A nossa mente, ela tem uns catálogos malucos que ela monta, assim, né? E geralmente quando você olha para certas pessoas, de cara você já tem uma certa sensação, entendeu? Impressão. Então ela aqui tem a mesma característica dos homens que eu acabei de mostrar, tá vendo? Olha a testa, lembra que eu falei que a sensibilidade nessa indústria, ela é uma das coisas mais utilizadas? Então olha a testa da Rihanna como é que é, bem arredondada, tá vendo? Né? Muito topo de cabeça, testa mais arredondada, tipo uma testa de joelho, tá? Ela tem alguma reta, quebra no meio, mas no fim é arredondada, tá vendo? Faz um arredondamento. Enfim, vamos ver o próximo. Esse aí muita gente conhece também, né? O Snoop Dogg. Testa muito arredondada e puxada para trás. Olha só como a testa dele é extremamente reduzida, muito puxada. No futuro eu vou analisar essas pessoas mais a fundo, um a um, mas por enquanto só aqui rapidinho. Olha só, quando você tem uma testa muito reduzida e arredondada, lembra que eu falo que você se aflora para a sensibilidade através dos 5 sentidos? Olha só como os sentidos deles são um pouco mais aflorados, o rosto é um pouco mais desenhado, né? Olha o nariz, olha o buraco do nariz, Isso daqui, cara, dá muita capacidade para oxigenar as células, entendeu? Você resistir à dor, a resistência à dor é muito grande, né? A capacidade de sentir cheiro é muito grande. Essa pessoa tem muita sensibilidade. Eu falo de caso próprio. Eu tenho um certo formato de buraco de nariz, bem largo, tipo desse aqui, mas não tão largo assim. Cara, eu consigo sentir cheiro de pessoas que entraram na minha casa, que passaram aonde eu passei ali, tipo 2 horas depois, entendeu? Minha esposa fica impressionada, desde quando a gente se casou,
ela sempre comentou que eu tenho uma capacidade para cheiro muito grande. Não só para sentir o cheiro, mas para resistir a cheiro. Entendeu? Então, esse cara aqui tem processamento para os 5 sentidos, a sensibilidade, a resistência mental para a dor, muito boa, sacou? Muito. Ele ainda deve ter uma nuca um pouco mais puxada, né, de média para longa, então o corpo fica magrinho, então aguça muito os captadores. Ganha capacidade para capturar, muito boa, né? Olha o nariz, puxa muita partícula de cheiro, então sente cheiro mais facilmente, mas também puxa muito oxigênio para dentro da estrutura. Então, isso daí afeta bastante a performance. O cara fica mais magro, tem mais capacidade de resistência, tem mais capacidade para sentir o mundo externo, mas também tem um emocional muito forte, né? A parte emocional da pessoa fica mais aflorada do que lógica, entendeu? Então, tenho certeza que a última coisa que o Snoop Dogg quer lidar na vida dele é com dados, sacou? Ficar processando dado muito profundo, contabilidade, por exemplo, lógica profunda, matemática. Não, ele é um cara que puxa mais para a sensibilidade. Então você vê que ele é muito expressivo, por exemplo, muito comunicativo, né? A voz dele é diferente. Você vê que os 5 sentidos são muito aguçados mesmo, né? De alguma forma ele se destaca um pouco mais. Então só deixando esses dados aqui para você perceber, ó, esse cara aqui tem uma testa muito diferente, tá vendo? Muito puxada, tipo o Hélio Gracie. Já fiz a análise aí do Hélio Gracie também no canal, da família Gracie, e ele tem uma testa extremamente puxada. Você vai ver o rosto é aguçado, a nuca também é puxada para trás, entendeu? Então são pessoas muito físicas sensitivas. No caso dele aqui, ele mescla entre o físico sensitivo e o criativo filosófico espiritual. E nem é o maior topo de cabeça que eu já vi, né? Mesmo assim, capacidade sensitiva, criativa, filosófica, espiritual é muito importante para o ramo da música, né? Então, tire suas conclusões aí depois, observe. Vamos ver aqui. Bom, acho que esse foi o último, né? Você vai perceber aí que entre todos eles, olha aí, topo de cabeça elevado, né? Capacidade muito grande para compreender, para lidar com o ser humano, para lidar com a sociedade. Eles performam dentro dela. São muito bons para isso. Então, tire suas conclusões aí depois, né? Deixa no comentário aí também depois o que você achou dessa análise, se fez sentido, não fez. Se alguns dados aqui você consegue identificar em amigos, parentes, em você mesmo, né? Isso aí... eu falo, é uma das características mais importantes dentro da sociedade, né? Ela está entre os pobres, os classe média, os ricos, os extremamente ricos, em todo campo tem essas características, entendeu? A grande questão é que dentro da sociedade, trabalhando com alguma forma de controle, algo ligado à moeda mais cara do mundo, que é o ser humano, performam muito bem. Então, tá aí 50 Cent. Bom, meus amigos, acho que é isso. Essa foi a análise de hoje, né? Eu quero te lembrar que na segunda eu vou soltar um vídeo ali na área Premium, né? Dá uma olhada depois, eu vou liberar o Premium para você conseguir contratar. Mas ali você assiste vídeos que eu falo um pouco mais profundamente sobre algumas questões sobre o ser humano. Faço algumas análises de pessoas que, se eu soltar ali no YouTube, o algoritmo não entrega, às vezes acaba me segurando. Em outras redes sociais, tipo Instagram também, tem coisa que eu posto aqui que se eu postar, cai no Instagram, e o Instagram, ele literalmente derruba o engajamento, né? Então tem pessoas que não são muito bem entregues na sociedade, né? Então tem coisas que, se eu falar aqui de características sobre o Puff Daddy, né, não vai cair muito bem para o algoritmo. Também lá eu vou daqui a pouco começar a analisar o mundo do crime, né? Garotas do OnlyFans, de sites de conteúdo adulto, né? Nada pesado ali, não vou ficar mostrando coisas não, tá? Pelo amor de Deus, mas ali eu começo a analisar um mercado mais black. Eu chamo de conteúdo black, tá vendo? É um conteúdo onde eu analiso questões polêmicas da sociedade, né? Perfis de crânio,
quem está mais propenso a fazer o que dentro da sociedade, né? Começa a falar um pouco ali sobre, de forma mais aprofundada, esse lado mais negativo de cada crânio também, né? Vai ter um pouco mais disso ali também. Porque aqui no YouTube, nas redes sociais, se eu ficar falando só coisa ruim, isso acaba sendo muito polêmico. Eu não quero viralizar isso aqui de forma polêmica. Alguma hora vai trazer polêmica. Mas eu quero evitar ao máximo de ficar fazendo isso, de crescer o conteúdo em cima disso. Entendeu? Eu quero exaltar as capacidades naturais do ser humano para ele conseguir olhar para si, compreender que tem algo ali, né, que ele ainda não percebeu e que afeta diretamente a performance dele. Compreender também que ele não é só físico e mental, ele também é um ser espiritual, um ser único. Fisicamente, ele se parece com muita gente. Mesmo assim, fisicamente, nem a genética é igual a de ninguém. A íris dos olhos, seu DNA, né? As origens genéticas que você tem, elas são únicas. Então, até fisicamente, nós somos únicos. Mentalmente também, porque desde quando a gente nasceu, os dados que a gente vem processando, analisando, coletando, né, catalogando, nosso cérebro, ele fez um caminho muito próprio. Você pode ter tido um irmão gêmeo que andou contigo do seu lado a sua vida inteira. Ele nunca vai ter uma ótica exatamente como a sua. Conclusões, pensamentos que só você pode chegar, né? Então, pode ser até parecida com o de outras pessoas, mas nunca é exatamente a mesma coisa. Isso te torna um indivíduo único. Espiritualmente, então, não preciso nem dizer, né? Existe um você espiritual que está por trás de um cérebro que controla um corpo, né? Então, você é um indivíduo único, física, mental e espiritualmente. Essa análise é principalmente para trazer esse tipo de consciência, né, para as pessoas. Hoje em dia você vê que tem muita gente reagindo ao mundo, agindo, tomando suas atitudes de forma animalesca, precipitada, mais carnal e mental do que espiritual. Muitas vezes mais carnal do que mental. Olha que loucura, né? Então, só observar a sociedade aí hoje em dia. Os valores estão invertidos. Antigamente a espiritualidade ela estava mais presente dentro da sociedade, né? Haviam pessoas um pouco mais ligadas nessa questão, construíam suas famílias, né? Estruturava a mentalidade dos filhos delas baseadas em certos padrões nesse campo, né? Hoje em dia você vê que as pessoas estão mais mentais, elas puxam um pouco mais para a lógica no sentido de fazer bem para si, de adquirir recurso, de ter estrutura. Tem gente que valoriza mais o mundo externo do que sua própria condição. Tem pessoas que passam muito tempo cuidando de negócios, de dinheiro, de correr atrás de coisas físicas e se esquece da condição física mesmo, né, da sua vivência ali dentro daquele corpo. Então, isso daí é um problema que está acontecendo no mundo inteiro hoje em dia, né? O problema não é a queda de QI no mundo. O problema é a pessoa não ter uma cultura que envolve também a espiritualidade, né? Pode colocar o ser humano em qualquer lugar do mundo, pode construir uma tribo em qualquer lugar, pode ser lugar frio, quente, qualquer lugar. Sempre vai haver o lado religioso, o lado espiritual da sociedade. Não tem como você combater isso. Isso sempre vai se manifestar, né? Então, pessoas de topo de cabeça mais elevado, eu sempre recomendo que elas leiam uma das cartas espirituais que estão disponíveis para a gente, né? O que faz a pessoa de topo de cabeça elevado ter mais dificuldade para se corromper, para se autodestruir, para destruir outras pessoas, porque o poder de autodestruição e o poder de destruir a vida de outras pessoas também é muito grande entre os topos de cabeça elevado. Ou seja, os políticos, né, grandes advogados, grandes líderes, donos de empresas, CEO, CTO, pessoas que geralmente movimentam aí algum tipo de indústria, né, tem alguma forma de controle sobre as pessoas, né? Então essas pessoas, quando elas leem uma das cartas divinas, uma delas é a Bíblia, mas no mundo inteiro existem cartas que vieram em outras culturas e religiões. Você se torna um pouco mais espiritual lendo elas. Você exercita essa parte do seu cérebro. O importante não é necessariamente você ler a Bíblia inteira para decorar. É importante você instalar aquilo dentro do seu cérebro. Eu quero te lembrar que desde quando você nasceu, o seu cérebro ele tem todos os dados, desde o início. Ele guardou tudo aí, né?
Então, desde quando você estava dentro do ventre, as pessoas falavam lá fora, né? Quando a sua mãe falava, quando você saiu, quando você tocou na primeira mão, comeu a primeira maçã, né? Primeira vez que você jogou seu corpo na água, você foi nadar. Todas essas sensações, todos esses dados que você processou estão aí dentro, guardados. A maioria das pessoas nunca vão inserir os dados da Bíblia lá dentro. Elas nunca vão ler a Bíblia do início ao fim, né? Uma minoria vai, e mesmo assim, a maioria das pessoas que vão fazer isso são pessoas mais criativas, filosóficas, espirituais. Elas têm mais inclinação para essa questão religiosa, essa questão espiritual, né? Ao mesmo tempo que tem um poder de serem altamente santas, sagradas, também são muito profanas, né? Elas conseguem transitar nesses dois. Quando são o extremo, acabam também sendo um pouco mais complicado, né? Mas enfim, quem tem topo de cabeça elevado e instala uma das cartas espirituais na mente, lê a Bíblia inteira, por exemplo, ou escuta, né, por áudio, lê na linguagem mais simples que existe, essas pessoas estão rodando um novo software ali dentro, que traz uma capacidade muito grande para lidar com a moeda mais cara do mundo, que é o ser humano, né? Então é um poder nas mãos. Eu não esqueço uma vez que eu assisti um vídeo do Edir Macedo, ele num barquinho, explicando para os caras como manipular a galera. Isso é antigo, né? Mas ele também fala que, ele folheia a Bíblia assim e fala, gente, isso aqui é poder, ó. Dinheiro não é poder, nada que vocês pensam é poder, isso aqui é poder, entendeu? Tem um vídeo dele falando isso. Tô falando mal, criticando não, tá? Mas o cara, ele sabe que a filosofia, ela tem um poder muito forte, seja manifestada ali através de oratória, seja através da música, através de qualquer forma de expressão. Existe um poder muito grande de influenciar o ser humano. Os mais populares são os auditivos e visuais. Cinema e música é muito poderosa na sociedade, né? Então esse cara aqui lida nessa indústria. Ele tem um tipo de poder social, né? Ele tem um tipo de controle sobre o ser humano. Então essa foi a análise de hoje, tá, meus amigos? Levou um pouco mais de tempo para eu fazer ela, mas realmente eu estou organizando o canal para entrar num fluxo de análises com mais intensidade, com mais, né, volume. Então daqui a pouco a gente começa, mas muito obrigado aí pela sugestão, tá? Eu não conhecia esse cara também, né? Eu geralmente não conheço as pessoas que eu estou analisando, mas foi bem interessante ver um pouquinho sobre ali, né? Analisar também. É um perfil de topo de cabeça bem elevado, bem criativo, filosófico, espiritual. Não se esqueça de solicitar sua análise ali também. Vou deixar um pequeno comunicado aqui ao final e vou encerrar a live depois, beleza? Forte abraço aí para vocês, meus amigos. Se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente você já assistiu o meu canal do YouTube, já viu os vídeos completos. Se você ainda não assistiu, recomendo que você vá lá e assista. O canal se chama Analisando Crânios, e ali você vai perceber que eu consigo analisar o formato de crânio das pessoas e dizer muito sobre elas, né? Ali eu estou analisando pessoas conhecidas, mas o que eu mais faço ao longo da minha vida é analisar pessoas desconhecidas. Eu nasci com esse dom desde pequeno. De alguma forma o meu cérebro sempre funcionou para perceber melhor a condição das pessoas através do formato de crânio. Pessoas mais magras, né, com mais velocidade, elas acabam tendo uma nuca mais alongada, né? Pessoas mais sensitivas às vezes, um pouco mais emotivas, elas acabam tendo uma testa mais reduzida, né? Pessoas com a testa muito quadrada, grandona, geralmente é um pouco mais lógica, enfim, né? Existem padrões no crânio humano ali, que desde pequenininho eu observava nos meus amigos, nos meus parentes, pessoas na TV, né? E com o passar do tempo eu acabei fazendo uma certa engenharia reversa, usando a ciência, principalmente a ciência moderna. Muitos dos conhecimentos que a gente tem hoje já são muito validados, né? A gente tem aí o campo científico, as comunidades científicas, e a gente consegue validar muita coisa hoje de forma muito mais acessível do que no passado. Então eu comecei a fazer engenharia reversa mesmo, da condição humana. Por ver esses padrões,
comecei a pesquisar na neurociência, na medicina, em vários campos, para entender se realmente esses padrões faziam sentido, de forma técnica, vamos dizer assim. Então eu já estou há mais de 15 anos aí ajudando principalmente homens na internet a entender sua própria condição. Eu trabalho mais no off, por recomendação, sempre fui recomendado, nunca precisei fazer marketing para esse tipo de trabalho. E agora em janeiro eu iniciei esse projeto, o canal do YouTube chamado Analisando Crânios, para expor essa análise para o mundo, né? Nunca encontrei um canal ou uma comunidade, uma galera discutindo sobre esse padrão. No passado veio aí a frenologia, né? Acabou vindo algumas ciências, os próprios nazistas, eles tinham forma de analisar crânio, mas infelizmente era outra época, outras intenções, né? As pessoas não tinham acesso a isso aqui que eu estou fazendo. É por isso que eu não estou trazendo primeiro no meio científico, eu estou trazendo no popular, para as pessoas simples, comuns, no YouTube, conseguirem analisar o que eu estou dizendo ali, entender sua própria condição, analisar as pessoas ao redor e validar se esses padrões que eu estou dizendo fazem sentido ou não, né? Então, nessa página aqui, se você teve acesso a uma página, algum ambiente onde você pode solicitar a minha análise, eu quero dizer que o objetivo aqui vai ser analisar você. Muito provavelmente vai ser por tempo limitado, né? Vai chegar em algum momento que essa análise não vai estar mais disponível. Mas eu vou analisar você, eu vou entender a condição craniana que você está, eu vou levantar algumas capacidades que, por natureza, a máquina que você controla, esse corpo aí que você está usando, não é você. Isso aí é um veículo, é uma máquina, né? Ele está escravo do seu cérebro. O seu cérebro realmente define, modela muitas das capacidades que você tem. E, por consequência, você está ali por trás disso tudo. Você é o indivíduo que controla um cérebro, que controla um corpo. Então, a sua performance está intimamente ligada à sua condição, às suas capacidades que você tem por natureza e o quanto você exercita essas capacidades. Olha que interessante, né? Então, quanto mais você se descobrir, quanto mais você entender padrões que já estão aí no corpo que você controla, maior a sua performance, maior a capacidade de você eliminar a maioria das besteiras que te serão apresentadas ao longo da vida. Se existe uma era que a gente está vivendo de facilidade, de oportunidades, é a era que a gente está vivendo agora mesmo, a era moderna. E não se trata mais de você adquirir informação, se trata de filtrar. Informação você consegue facilmente na internet, fazendo uma pesquisa, usando uma inteligência artificial. Em um mundo onde a informação é extremamente abundante, adquirir informação acaba sendo até tóxico se for feito em uma frequência muito alta. Se você encher seu cérebro de informações desnecessárias, você pode até começar a sofrer aí um pouco de carga, né? Um pouco de burnout, vamos dizer assim. Então o objetivo dessa análise é realmente ir de forma mais incisiva em dados que vão desbloquear várias consciências em você. Você só pode até conseguir ver o começar você está jogando de cima, só por você identificar burnout que você tem nas mãos por natureza. Então o objetivo dessa análise você já está filtrando a maioria das de forma mais incisiva em dados que vão desbloquear várias consciências em você. Você pode conseguir ver o começar você está jogando de cima, só por você identificar o que você tem nas mãos, aquilo que realmente é muito importante. Existem pessoas que são muito boas com o corpo e com 5 sentidos. Existem pessoas que são muito boas no campo criativo, no campo das ideias, filosofia, espiritualidade. E existem pessoas que são mais criativas, matemáticas, que realmente hábito importante, a ciência. Entre isso tudo, existem as pessoas que são um pouco mais híbridas. Elas têm um pouquinho de cada crânio no crânio delas. Vamos falar de forma bem boba, né? Bem leiga. Perfis cranianos que eu pude identificar e sempre eu consigo catalogar as pessoas, pelo menos a condição delas, dentro desses perfis. Então, solicito que você vai ter acesso aos meus conhecimentos, eu vou conseguir analisar você de forma um pouquinho mais individual e dizer para você capacidades e competências que por natureza a sua máquina tem. É muito diferente eu consigo catalogar as pessoas e extrair menos a condição delas dentro dos perfis de uma. Então, solicito que você vai ter acesso aos meus
os conhecimentos, eu vou conseguir analisar você de forma um pouquinho mais individual. Um carro de rally, dizer para você capacidades e competências que com natureza a sua máquina tem. É muito diferente. Eu consigo catalogar as pessoas e será menos performance vai ser muito baixa, por mais fácil que essa velocidade dela, pega a performance tenha no rally, uma vai se ferrar todo. Então, por isso você vai ter acesso aos meus de rally, coloca conhecimento e eu consegui analisar você de forma um pouquinho mais individual. Um carro de rally, dizer para você, se você pegar, porque todo pensa, pega e coloca, lisa, pode ter tem problema. Tá no ambiente, ele perde melhor. A análise craniana vai ser retido. O que você já existe ali cerebral, que quando você se coloca no ambiente correto, você está filtrando a maioria das bobagens que você poderia fazer na sua vida, né? Então, tem um botão logo abaixo aí, você pode solicitar a análise. Por enquanto, você entra no Instagram e solicita a análise depois de realizar o pagamento. Em breve vai ter um sistema um pouquinho mais complexo, que vai facilitar um pouco mais essa transação. Mas por enquanto a gente pode fazer da maneira mais simples possível. Clique no botão, realize o seu cadastro, faça o pagamento e aguarde pelo menos uma semana. Eu vou enviar para você essa análise toda por áudio, né, explicando direitinho. Lá no Instagram é importante que você me envie uma foto de frente do seu rosto e uma foto de lado do seu crânio. De lado mesmo, assim, como se você virasse de lado e alguém tirasse uma foto para você, ou você mesmo batesse uma selfie, para eu conseguir ver seu formato de testa, formato de topo de cabeça e seu formato de nuca. A foto de lado é a mais importante de todas dessa análise, tá? Eu vou conseguir ser mais preciso e analisar com todo carinho, porque no fim se trata da sua condição. Só você está aí, dentro do seu game. Quanto mais você se descobre, maior a performance na vida, né? Então, eu tomo muito cuidado a cada pessoa que eu analiso, porque eu sei que as palavras que eu estou dizendo ali realmente podem ajudar muito. Se eu analisar errado, se eu fugir dos padrões que eu já conheço, que eu já valido há muitos anos, eu também posso te prejudicar, né? Então, mande a foto ali certinha. Se não tiver de acordo, eu vou te mandar uma mensagem, vou explicar para você, olha, eu preciso da foto um pouquinho mais assim, mas no geral, tente fazer isso quanto antes, tá? Em breve essa análise vai se encerrar. Você, meu amigo.